essa história surgiu pelo seguinte: a dona Herma, que é a nossa líder aqui em Arapoti, ela que pediu para a gente falar sobre esse tema, né? E aí a gente começou a discutir isso no grupo de treinadores e achamos por bem fazer essa reunião hoje sobre esse tema. Mas entrou o nosso querido Reinaldo, marido da Patrícia, e fez a ponderação de como tem sido útil para eles a utilização das tecnologias nesse período de isolamento social, de afastamento social. E aí eu quero chamar a Patrícia para falar agora no aspecto pedagógico, como é que está sendo essa utilização, enfim, a tecnologia aliada ou adversária nesse processo de aprendizado, Patrícia? Como é que se consegue dosar o acesso dos pais, dos filhos à tecnologia? E como é que a gente consegue conciliar o estudo com o entretenimento e a sociabilização? Ou seja, hoje a internet é um meio de fazer amigos, fazer a manutenção de amizades, estudar e também de entretenimento. Eu queria ouvir você falando sobre esses aspectos. Você também tem uma apresentação para passar para nós. Pode voltar com a sua câmera, Patrícia. Posso tentar compartilhar aqui, pastor? Sim, a sua já está liberada também, que agora eu já estou esperto. Fazendo e aprendendo. Bom, é uma pergunta, eu falo que ela tem sempre, a gente precisa olhar algumas visões, né? Porque, como o Walter falou, né? Ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. Eu vejo que, assim, hoje, conforme nós entramos no isolamento, ela é necessária, né? Hoje as escolas que estão conseguindo utilizar a internet, a tecnologia para manter as relações com as crianças, né? O relacionamento, e inclusive para dar aula, né? Então ela não é mais só para um entretenimento. Então aqui nesse slide, o que eu coloquei? Ela pode ajudar, sim, né? Ela pode, eu acho que eu comentei lá que não era o Reinaldo, era eu, né, pastor? Que, assim, no início, as escolas tiveram que imaginar qual seria o tempo necessário que essa criança poderia ficar exposta a essa tecnologia, né? E, então, tanto é que a educação infantil hoje passa por um grande questionamento, porque nós temos crianças que precisam da tecnologia para olhar a professora, para ver que tem outros amigos, né, que estão todos em casa, que as pessoas estão isoladas, porém, existe um momento de humanizar tudo isso, né? Então, depende muito de como isso vai ser feito, de como isso vai ser organizado, né? Então, tanto os pais como os educadores, neste momento, precisam compartilhar as experiências de como tem sido e regular esse tempo das crianças, né? Principalmente as crianças menores, elas não aguentam ficar tanto tempo ali expostas. E aí, a gente fala um pouquinho assim, vamos fazer algumas perguntas a respeito dessa convivência com as telas, né? Então, como a gente pode pensar nesse momento que a criança está usando um tablet, um celular ou mesmo um notebook? É para a gente pensar onde ela está fazendo isso, né? Em que ambiente da casa isso está acontecendo? O pai está próximo? Ele está vendo o que está acontecendo? Porque mesmo num ambiente seguro, que podemos dizer que é uma sala de aula, com a professora ali, a professora está do outro lado, é diferente de estar fisicamente olhando para 15 crianças, né? Ela não está vendo o que está acontecendo. E a gente tem notado crianças que começam a chorar porque estão cansadas ou porque gostariam de estar perto das outras crianças, e essa é uma limitação agora, né? Então, esse adulto precisa
estar acompanhando e escolher esse ambiente agora da casa em que isso vai acontecer é importante. Nós temos também adolescentes que abrem a aula, né? Fecha a câmera, fecha o microfone e volta a dormir. Esses dias a gente se deparou com um menino que esqueceu de desligar o microfone, a gente ouvia ele roncando. Né? Então, assim, hilário, eu falei, meu Deus do céu, chama a mãe desse menino para ir lá acordar ele, porque está acontecendo aula, né? Então, e onde é importante saber? Onde que está acontecendo esse acesso à tecnologia? E o com quem, como eu já falei, né? Assim, com quem é importante, porque vamos pensar que ele não está só assistindo uma aula. Essa criança pode estar interagindo com um grupo de amigos, né? Ela pode estar interagindo com um outro adulto. Então, saber com quem ela está é importante, né? Então, assim, é meio que o pai trabalhando de home office, a mãe ali fazendo comida, mas é um olho no peixe e outro no gato, né? Quando? Então, é importante também a gente organizar esse tempo da criança, o quando ela não pode acontecer, por exemplo, você não observar os momentos que a criança precisa dormir. Tem crianças à tarde que estão com sono, então, assim, regular o tempo de sono da criança, né? A gente volta na questão das rotinas, né? O momento de alimentação precisa ser preservado, do descanso, né? Então, quando é importante que as famílias hoje operacionalizem esse tempo da criança, não tem, então, o adulto com ela, que seria o professor, né? Então, os pais, eles precisam fazer o quê? Colocar o material que vai ser disponibilizado. Não que o pai precisa fazer isso, né? Gente, a gente está falando aqui, né, da questão da autonomia, das responsabilidades, do macaquinho, né? Então, vocês vão manejando isso, né? Quando que é o momento que a criança já sabe que ela tem que pegar o material, que ela tem que ligar, tem que se conectar, né? E o que essas crianças estão fazendo usando as telas e os computadores, né? Que tipo de atividade? A gente fala que é mais importante, às vezes, saber o que elas estão fazendo do que só pensar nesse tempo, tá? Então, e nós agora a gente precisa abrir aqui um pouquinho, porque o tempo de tela não é só agora o momento que eles estão em contato via Zoom com a turma, né? Tempo de tela se refere também ao tempo que as crianças estão expostas a filmes, desenhos, né? A programas que a gente escolhe para as crianças estarem assistindo, né? Então, tudo isso faz parte de um tempo, né? E aí a gente fala, meu Deus, mas como que faz, então, todo mundo em casa? O que a gente pode fazer para dosar tudo isso, né? Então, a gente precisa pensar no fluxo dessas atividades, né? É importante organizar o tempo que essas crianças ficam online e o tempo que elas estão offline. Então, com a nossa equipe, por exemplo, de educação infantil, a gente sabe que as crianças de 4 anos não ficam mais do que 40 minutos ali. Não adianta você querer virar, fazer um circo. Elas não, né? O tempo de atenção delas é outro. Então, a gente faz o quê? A gente organiza um tempo de atenção online e já coloca alguma coisa para ela fazer uma atividade física com a família, né? Ou pular corda, né? Ou fazer algum joguinho. As famílias podem pensar num tempo de leitura com os filhos, e não é só um tempo de leitura com criança pequena, né? A gente pode pensar em ler um livro junto com adolescentes também, né? Então, organizar esse tempo. Pensar que a criança também precisa de um brincar livre e sozinho, né? Quando a gente pensa que está todo mundo em casa, quem aqui não pensa... ontem o nosso pastor da Igreja Nazarena aqui falou que o índice de divórcios é assustador. Não se tem nem mais agenda para as próximas semanas. Então, assim, esse tempo, da mesma forma que ele pode ser proveitoso, ele pode ser ruim se a gente não cuidar,
né? Então, a gente tem que pensar também no nosso tempo quanto adulto, que a gente faz sozinhos, mas vamos pensar na criança. Ela também precisa de tempo de ócio, de tempo sem fazer nada, né? Então, aí que vem a importância de nós pais organizarmos, né, tudo isso. Observar a idade dessas crianças, né? Que tipo de programa. E aqui eu falo um pouquinho mais sobre uso passivo e uso ativo, né? Então, o uso passivo é aquele uso que eu estou sentada assistindo coisas. Eu não faço nenhuma interação, né? E o uso ativo, hoje a gente, não sei se todos sabem, mas entrou uma nova disciplina para o ensino fundamental, ela se chama pensamento computacional. É justamente para começar a trazer para o ensino fundamental as questões de lógica, né, para as crianças, o mão na massa, coisas que eu, quando olho aquelas aulas das crianças ligando fio de cobre com pilha, eu falo, meu Deus, o que eles estão fazendo, né? E eles estão produzindo coisas. Então, o quanto esse momento pode ser enriquecedor, né? Com vários projetinhos que eles vão fazendo, né? Pensar, então, que já que nós temos que usar a tecnologia, né? Então, a gente pode observar como as escolas estão fazendo isso, né? Como que essa criança pode criar, né? Eu falo que há uns anos atrás existiam laboratórios de informática, né? Que a gente sentava lá e as crianças viam o instrutor de informática, aí ele colocava para elas ali o que ia ser trabalhado. Hoje, eles fazem isso sozinhos, né? Mas a gente precisa ver o que eles estão produzindo, né? Que eles possam utilizar isso para construir, né? Então, aos poucos a gente vai vendo novos aplicativos, novos jogos, coisas que eles possam fazer interação, né? Algumas escolas estão trazendo Minecraft, né, que é uma realidade virtual para as crianças trabalharem com textos de ciências, de história, de geografia. Então, nesse sentido, eu falo, a gente pode ajudar as crianças, né, a construírem conhecimento, né? E, por último, falar um pouquinho sobre a exploração dos dados, da responsabilidade compartilhada no ambiente digital. Então, todos nós temos aqui, imagino que contas de Facebook, né? Ou a gente tem um Maps, e aí a gente olha, quando você começa a fazer o trajeto, muitas vezes, ele já fala assim, olha, você vai levar tantos minutos para chegar nesse lugar aí que você está querendo ir. Eu falo, como é que ele sabe disso, né? Ou então você clica algumas vezes em alguma loja ou em algum assunto e logo o que vem para a gente? Informações sobre isso. Então, é uma inteligência artificial que está por trás de todo esse sistema, né? Isso é ruim? Isso não é ruim, porque, na verdade, às vezes facilita. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai encontrar com mais facilidade. Por outro lado, a exposição de dados, né? Ela hoje, em agosto, está para ser votado, né, no Congresso, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu coloquei no início aqui da minha apresentação, de onde eu tirei tudo isso, tá, gente? É do Instituto Alana. Se vocês depois quiserem entrar, está acontecendo, lá tem vários videozinhos interessantes para falar, assim, da proteção da infância, a questão da relação do consumo. Por que existe tanto aplicativo gratuito hoje? Porque eles vão utilizando desses dados para questões de publicidade, para entender mais como funciona todo esse mundo digital, o que a gente deseja, e eles vão incrementando tudo isso. Então, deixa eu só interromper. Pelo que eu estou entendendo da sua fala agora, ou seja, toda vez que eu acesso alguma coisa, ou eu digito lá no Google Search, né, na pesquisa, copo de vidro, depois começa a aparecer aquele monte de anúncio, ou seja, tudo que eu acesso, tudo que eu visito,
alguém sabe que eu estou visitando, ainda que seja via inteligência artificial, e utiliza toda a minha movimentação para fins comerciais. É nesse sentido que você está falando que os pais devem ser estritamente cuidadosos com o que o filho visita, porque tudo isso está sendo monitorado e vai voltar para a tela do filho com alguma oferta, alguma proposta que pode ser aquilo que os pais não gostariam que os filhos estivessem acessando. É basicamente isso que você está falando. É isso mesmo. Né? Então, por isso que é a nossa responsabilidade, e é uma responsabilidade compartilhada com o governo, com o Estado, né? Por isso que, para poder aprovar essa lei, né, se precisa dar uma olhadinha no que tem lá. Eles queriam, só para, não sei se estou no meu tempo ainda, mas o Estado queria sair já fora. Já estourou, né? Nada. Tudo bem, acho que é uma discussão para um outro momento. Não tem problema. Né? Mas só para a gente, quem quiser saber mais, então, no YouTube tem vários videozinhos falando, né, de coisas interessantes que a gente pode ficar atento, né? E mais do que nunca, né? A responsabilidade é dos pais, né? De cuidar de tudo isso. Você vai voltar daqui um pouco mais para responder a perguntas. Eu quero aproveitar, Patrícia, muito obrigado. Eu, a Helena e a Lígia estamos conversando aqui pelo nosso grupo, né? E a gente está, assim, comentando sobre a palavra do Walter, excelente, a sua apresentação, seu zelo preparando essa apresentação. Isso é muito esclarecedor, isso é, vamos dizer assim, é aquela informação que a dona Herma pediu mesmo, a gente está... O meu sentimento é que nós estamos chegando na resposta daquilo que foi a solicitação dela e do grupo dela. Eu vou pedir para você desligar sua câmera agora, obrigado. Depois nós vamos voltar com você, tá, Patrícia?